Essa imagem é de uma múmia de Fayum, é um dos momentos mais representativos da história da encáustica. São múmias que foram encontradas no Egito, datam do período helênico, da influência greco-romana, né, com a anexação do Império Romano ao Egito, e você vê claramente uma presença fortemente de ideais clássicos representados naquilo que antes era uma múmia que teria uma máscara divina, não é? Veja como você tem uma relação totalmente diferente com a mortalidade. Ao invés de você ter uma máscara de passagem para o mundo dos mortos, aqui você tem, o que é muito bonito, uma espécie de perpetuação do rosto visto numa perspectiva realista, e o que é muito bonito é isso, pelo fato de você dar uma materialidade, uma corporeidade ao corpo, à própria face, pelo fato de ele ser feito com uma substância muito mais resistente às intempéries, à umidade, você tem uma espécie de perpetuação perante toda a eternidade. Você tem uma espécie de mumificação da própria imagem. Bom, o que significa encáustica? Ela deriva do grego encáusticos, ou seja, gravar a fogo. Encaustiquer, portanto, significa queimado. É uma técnica de pintura que se caracteriza pelo uso da cera como aglutinante dos pigmentos e pela mistura densa e cremosa. A pintura é aplicada com pincel ou com uma espátula quente. É uma técnica muito resistente, bastando ver a quantidade de pinturas que resistiram ao tempo e chegaram até nós. Então, vejam bem, é muito comum as pessoas confundirem a prática da encáustica com verniz de cera, que é quando você pega uma tinta a óleo e mistura com cera. Eu vou mostrar isso no final da aula. Mas isso não é uma encáustica, porque encáustica é literalmente o ato de você estar trabalhando com a cera derretida, quente. Essa é uma técnica que vocês podem improvisar, a gente vai tentar mostrar como. Por exemplo, quando vocês pegam a vela que não é feita com cera, mas que é feita com parafina, não é ideal. Se você pega a vela derretida e mistura com algum tipo de pigmento, você tem, a princípio, um tipo de encaustiquê, tá certo? Bom, esse é um vaso, uma urna, famosa porque é um dos poucos exemplos de uma representação do ato de se pintar uma escultura com a encaustiquê. Bom, então, veja bem, nós temos uma visão idealizada no que diz respeito à representação de templos que são feitos conforme a presença do mármore branco. Veja como a construção de monumentos, edifícios públicos, como Brasília, por exemplo, ainda se pauta numa ideia neoclássica de que a construção idealizada deve respeitar o purismo formal que remete à antiguidade clássica. Veja bem, isso é uma reconstrução que surge à medida que ao surgimento da arqueologia no século XVIII, e quando você se depara com essas obras, sejam fragmentos escultóricos, sejam de templos, pelo fato da intempérie, a pigmentação se esvaeceu. Veja que coisa incrível. Existe uma reconstrução da Vila de Adriano em 3D, mas é uma representação muito contundente porque mostra claramente não só o altíssimo grau de pigmentação, né, nos interiores, com os afrescos, o que é muito impressionante para nós, fica parecendo quase uma escultura do Jeff Koons, né? Eu recomendo muito que vocês entrem no YouTube, nesse endereço, na Vila de Adriano de Tivoli, e vejam a reconstrução em 3D de toda essa cenografia. Há uma descrição famosa, né, um dos poucos exemplos que nós temos de tratados que falam a respeito da pintura, é o famoso livro sobre a história natural, uma série de livros que tratam de vários assuntos, da pintura, à botânica, assim por diante, de Plínio o Velho, e que ele diz o seguinte: de todas as cores que nós admiramos, existe uma superfície de barro seca e que não pode ser aplicada num afresco úmido. Nessas cores podem-se utilizar o púrpura, o índigo, o azul, o meliano, o orpimento, o ápio e o cerúsco. A cera é, então, impregnada com essas mesmas cores para o uso da encáustica. Bom, e assim por diante. O que é importante é um texto de época que mostra o quanto já era de conhecimento público a utilização da técnica da encáustica.
Há uma discussão sobre quem seria o inventor da pintura com cera, seria Aristides, e que em seguida seria levado à perfeição por Praxíteles, que na verdade é um grande escultor. Veja bem, a gente tem também uma tendência muito a separar a atividade do pintor, do escritor, do gravador, não é? Então, Praxíteles era um grande escultor e que, segundo Plínio, também era responsável pela aplicação cromática das esculturas. Há uma ampliação cada vez mais do uso dos pigmentos. Ao longo da antiguidade, você amplia o horizonte dos óxidos de ferro, que são tons terrosos, que vão do ocre ao vermelhão, com exceção do preto, que é feito com o osso queimado ou com carvão, e o branco calcário. O que é importante é essa ideia de que, justamente, à medida que você tem um aumento do universo de pigmentação, muitas vezes os artistas de Herculano e de Pompeia utilizam uma sobreposição de encáustica em cima dos seus murais. Essa emulsão era chamada cera púnica. Bom, na verdade, o que você tem aqui é um processo através do qual você derrete a cera de abelha com sal e carbonato de potássio e depois põe ela para purificar no sol. Ela fica muito semelhante àquela pasta líquida que nós encontramos no supermercado, que na verdade, se vocês foram olhar do que ela é derivada de tudo menos de cera de abelha. Na verdade, elas são derivadas de polímeros alquídicos e derivados de petróleo. Por isso, uma coisa muito importante, tanto na cera de abelha, quanto essas ceras, supostamente ceras que são derivadas de petróleo, uma das coisas que vocês têm que tomar muito cuidado na manipulação da cera quente é que ela é altamente inflamável. Se, por exemplo, vocês pegarem uma cera derretida e forem jogar uma determinada quantia de trebentina para fazer essa pasta, a trebentina é altamente inflamável. Então, de todas as técnicas que nós temos, realmente a mais perigosa. É melhor, por exemplo, vocês fazerem isso com a presença do Dirceu, de um técnico, e nunca é indicado vocês derreterem a cera no fogão que não seja elétrico, porque justamente para que a cera ou a trebentina entre em contato com a flama, porque isso é altamente explosivo. Então, nós também já falamos sobre a Vila dos Mistérios. Veja como nós temos essa sensação de um vermelho tão intenso e tão vívido, justamente pela proteção extra que é dada, não só pela calcinação, mas por uma posterior aplicação da cera púnica que impede que o vermelhão, que é um vermelhão do cinabre, que eles oxidem com muita facilidade. Bom, também, além de Plínio o Velho, vocês podem encontrar uma citação de Vitrúvio, que descreve a técnica da aplicação da cera púnica de modo a literalmente preservar os afrescos. Também é muito curioso, há sempre uma variação de receitas. Nessa receita do Vitrúvio, você tem a cera derretida, que é misturada com um pouquinho de óleo. Normalmente se utiliza, hoje em dia, a trebentina, a resina da mar. Ou seja, há sempre receitas que podem ser derivadas da receita principal. Bom, o que é fundamental é vocês terem como material a cera, né? E mais do que isso, a cera ideal para vocês trabalharem é a chamada cera clarificada. Por quê? Porque vocês devem imaginar que, obviamente, uma cera de abelha é amarelada. Bom, se você trabalha com uma cera de abelha amarelada, quando você vai aplicar uma superfície com pigmento branco, você nunca vai ter um branco puro, você vai ter sempre um branco amarelado, tá certo? Bom, mas o que é muito importante é, conforme diz o texto, que no reino animal a cera é produzida pelas abelhas da transformação do mel, por elas ingerido com auxílio de 8 glândulas seríngeas, localizadas no lado ventral do abdômen das operárias. Também existem ceras químicas, que são produtos usados para lustrar pisos, móveis e automóveis e sapatos, ceras industriais e domésticas, líquidas, em pasta ou em pedra. Normalmente, deixo que os alunos utilizem essa pasta. A pasta em lata é melhor do que a pasta líquida, mas vale a pena, se vocês têm em casa, mais do que nunca nessa hora da quarentena, vocês fazerem esse experimento de trabalhar ou com a cera quente, que aí seria a verdadeira encálcera, que seria mediante esquentar uma vela, e você ter a parafina, que não é cera também, mas ela muitas vezes é misturada a ela,
Como também vocês podem fazer um chamado verniz de cera, que é trabalhar com essa cera pastosa. Bom, o que é muito interessante é vocês pensarem como existe uma história dos materiais em que a sua utilização não é contínua. Então, se você fazer uma história das técnicas, você vai ver que claramente algumas técnicas têm uma maior utilização em determinados períodos históricos e que em outros momentos ela cai em desuso. No caso da encáustica, após o século XVIII, cai em desuso e só reaparece no século XIX, especialmente na Inglaterra e França. A descoberta de artefatos de encáustica de Pompeia e Herculano em 79, no século XVIII, e de retratos de grande força expressiva em sarcófagos de madeira, realizados em encáustica, com datação dos séculos I e II de Fayum, que é justamente a nossa primeira imagem, em 1888, despertou uma nova curiosidade sobre a encáustica no final do século XIX e a sua utilização posterior no século XX. A cera é composta por ácido cerótico e palmítico, é um isolante elétrico, funde a 63, 64 graus centígrados, amolece a partir dos 35 graus e tem densidade próxima da água. É solúvel em gorduras, azeites, benzina, sulfeto de carbono, terebentina, éter e cloroforme. Então, veja bem, existe uma série de aparatos muito interessantes se você trabalha profissionalmente com a cera. Então, por exemplo, a cera seca com muita rapidez. E aí o que eu faço? Eu não posso trabalhar novamente? Claro que você pode. Você pode usar um maçarico, não um maçarico industrial, mas um maçarico artístico, que permite você volte a esquentar essa superfície, e aí com toda essa série de espátulas que vocês podem ver a seguir, ou até pincéis, vocês podem retrabalhar a superfície, né? É muito importante, nós já tivemos uma aula sobre suporte, que vocês saibam que a utilização da encáustica é mais apropriada sobre uma superfície de madeira, que ela é menos flexível. E veja como hoje em dia você tem toda uma tecnologia que você já pode comprar a cera pigmentada. Derretam em banho-maria, nunca em contato direto com fogo. Do ponto de vista profissional, qual é a maneira mais adequada de você manipular a encáustica? Olha que beleza. Sabe aquela chapa de misto quente? É você ter essa chapa que fica a 60 graus, e aí o ideal é que você tenha várias latinhas, porque se você tem uma latinha vermelha, por mais que você limpe ela, se você vai colocar depois uma cera pigmentada amarela, aí você vai ter como resultado final um laranja, tá claro? Então, e aí, por que você tem ali um pegador, né? Essas latinhas estão a 60 graus, então, para que você não queime as suas mãos, tá certo? E veja como você tem essa paleta quente que permite que vocês misturem os pigmentos. Fazendo ligação com a nossa primeira aula, a questão chave para você pensar na natureza das tintas é sempre pensar nessa articulação primordial, que toda a tinta é feita na junção entre um pigmento e o seu aglutinante, é o pigment binder, né? O que diferencia basicamente as diferentes técnicas artísticas é literalmente não é o pigmento. Com este mesmo pigmento, você pode misturá-los com aglutinantes diversos, e à medida que você vai utilizando aglutinantes diversos, você vai tendo as diferentes tintas. Um dos procedimentos muito utilizados para dar maior encolagem à encáustica é a resina Damar. O que ela faz? Ela torna a cera mais flexível e aglutina melhor os pigmentos. O outro elemento que vocês estão vendo aqui é a cera de carnaúba, que é originária de uma palmeira brasileira e venezuelana. É a cera mais dura e com maior ponto de fusão. Ela é adicionada em pequenas quantidades na mistura da encáustica para aumentar seu ponto de fusão e, consequentemente, sua dureza e brilho, tá certo? Então, veja como você tem dois componentes muito importantes, um para ampliar a encolagem, a flexibilidade dessa superfície, e a carnaúba utilizada para aumentar o tempo de fusão.
Um dos momentos da história da arte onde a utilização da encáustica atinge a sua plenitude é justamente entre o século I e III depois de Cristo, em que justamente nós adentramos pelo começo da nossa aula, né? Veja como há uma fusão de duas culturas, né? A cultura greco-romana com a arte egípcia, em poucos momentos da história da pintura ocidental, mesmo mundial, você vai ter uma pintura que tenha um realismo, obviamente, certa idealização, e essa idealização toda é pautada nesse olhar fixo. Mas uma das coisas mais bonitas que a encáustica permite, ao contrário do afresco, é uma materialidade, uma encarnação da pintura. Você ter aqui um dos momentos mais sublimes da história da pintura de retrato. Vejam como essas pinturas de Fayon são literalmente um produto dessa sociedade multiétnica da Roma Antiga. Bom, existem algumas exceções, como eu disse para vocês, a maioria eram pinturas realizadas em placas de madeiras, mas existem alguns casos em que você tem uma superfície de gesso e que permitiria você ter uma superfície rígida ao qual você poderia aplicar a encáustica. E aqui, eu acho que é o exemplo mais contundente, que mostra para vocês esse contraste, né? Há um estranhamento multiétnico aqui, porque você tem quase dois paradigmas. Nós temos uma espécie de mumificação, que é um meio através do qual você segue a prática egípcia milenar de mumificar os corpos, mas ao invés de uma máscara mortuária, você tem um retrato extremamente realista que vivifica a múmia, né? Então, do ponto de vista filosófico espiritual, veja como há uma espécie de mutação da concepção. Não se trata mais de uma relação de um corpo que quase é idealizado pela construção de uma máscara mortuária que escamotearia essa carnalidade. Veja como justamente essa materialidade, essa consciência da corporeidade que faz parte da dialética corpo e alma, ela se faz aqui muito mais presente, e veja como ela está muito mais ligada à filosofia greco-romana, tá certo? O esforço da encáustica é literalmente eternizar aquilo que apodrece. Uma coisa que é muito característica da encáustica é como a encáustica deixa presença a marca da pincelada, o registro. Você vê por onde a pincelada percorreu a superfície da cera. Que vejam como você consegue criar uma materialidade aos corpos propriamente ditos, que só com o advento da tinta a óleo no século XIV, XV e sua aplicação no século XVII é que você vai ter a substituição da encáustica pela carnalidade da pintura a óleo. Essa materialidade não se faz apenas por uma aplicação grossa da cera. É todo um processo lento de acúmulo de matéria e de sobrepintura sobre a superfície. À medida em que você tem o surgimento de uma nova religião, que é o cristianismo, você vê a transformação dos templos em basílicas, você vai ter uma outra técnica que vai ter um enorme crescimento justamente quando a encáustica cai em desuso, que é o uso do mosaico. E o predomínio dessa técnica vai ocultar a utilização da cera de abelha. Apenas alguns exemplos, como essa encáustica de uma virgem com o menino Jesus, tratada de 600 depois de Cristo. E aí, honestamente, eu não encontrei mais nada referente ao uso da encáustica. Quem é um dos maiores escultores do final do século XIX e que faz um uso extremamente expressivo da cera é o Medardo Rosso. Eu me pergunto se o uso não está vinculado à redescoberta das tumbas de Fayum, que vão provocar a redescoberta dessa técnica e, por consequente, a sua utilização. Veja que beleza como essa simbiose entre a pele que a encáustica produz em muito se assemelha um pouco à nossa pele. Esse aspecto translúcido, que é o que o Medardo Rosso utilizou com tanta propriedade nessas esculturas.
Veja bem, aí você tem uma aplicação pontual da cera, e veja como, no caso do Roberto Denoné, que é um momento do modernismo onde você está cada vez mais reiterando a superficialidade, o aspecto bidimensional da superfície cromática, e pelo fato de você fazer, ao invés de uma pintura a óleo que sempre foi utilizada para conferir uma certa ilusão ótica, o fato de você produzir sobre uma cera, você tem uma materialidade, uma corporeidade da pintura mais assertiva em relação à superfície da tela e que confere uma dialética extremamente rica entre o espaço bidimensional da tela e uma suposta ilusão. Como a encáustica vai aparecer novamente? Ela vai aparecer com os grandes muralistas mexicanos, onde a encáustica novamente é utilizada no sentido de dar maior durabilidade ao afresco em relação à umidade, e isso vai fazer que, em alguns casos, inclusive, o Diego Rivera aplique a encáustica sobre a tela. Bom, e aí uma das coisas mais interessantes do século XX é a utilização do Jasper Johns da encáustica. Veja bem, enquanto você tem um predomínio da pintura a óleo do século XVI até o século XIX, no século XX você vai ter uma retomada de várias técnicas tradicionais. O que é muito interessante é vocês perceberem como um artista que está vivo até hoje, está bem velhinho, mas é um dos maiores artistas do século XX, utilizou aos 24 anos a encáustica, e como a encáustica, do ponto de vista técnico, ela é o oposto daquele virtuosismo técnico do dripping, daquela velocidade da tinta que vocês veem quando o Pollock utiliza o esmalte sintético. Vejam quanto a questão técnica está atrelada à questão poética. Jasper Johns comenta que a encáustica foi uma solução para escapar do longo tempo da secagem da tinta a óleo. Por impaciência, começou a trabalhar com cera porque seca rapidamente, mantendo a qualidade das pinceladas sem perda de tempo. Isso permitiu com que trabalhasse sem interrupções. A cera registra o que é imediatamente realizado. Cada movimento sutil aparece na superfície. A combinação desse novo material, suas possibilidades imagéticas, lhe trouxe uma nova consciência de trabalho, de modo conciliar pensamento e ação. Uma das séries mais importantes que ele realizou é a série das bandeiras, que entra em questões muito conceituais, porque isso é uma bandeira ou é uma pintura? Né? Sempre você fica numa espécie de paradoxo. É uma bandeira e é uma pintura ao mesmo tempo. O que é mais interessante é que, do ponto de vista técnico, ele confere uma materialidade em que ele vai aplicando, sobrepintando a superfície com jornal embevecido em cera e pigmento. Em um determinado momento, ele coloca um autorretrato dele feito nessas máquinas automáticas. Então, você tem uma questão muito interessante, né, que a superfície pictórica é vista como um palimpsesto. Não é uma superfície de uma imediatez, é uma pintura que é feita por uma sobreposição de camadas em que você tem essa materialidade, em que essa imagem ready-made é quase ela feita através de uma justaposição de outras imagens, de outras referências. Veja bem, esse é um quadro que pertenceu ao seu colega Robert Rauschenberg, a pintura ressaltando a sua materialidade sobre a superfície da tela. Né? E aqui uma foto que eu tirei dessa obra, não se trata daquele escorrido, fluido, espiritual de um Pollock. Aqui parece que literalmente a cera escorre e seca. A minha aplicação é feita e ela congela no tempo. Há uma espécie de resistência. Enquanto o esmalte sintético permite o gesto fluir e adquirir, portanto, expressividade, aqui a cera, por quase resistir ao gesto, ela confere um caráter sígnico. É como se o gesto se tornasse ele mesmo um signo. Esse também é um quadro espetacular, onde toda uma questão sobre a natureza da cor é discutida aqui, né? É como se tivesse dois critérios visuais, né? Por um lado, você tem a aplicação de uma mancha que produz uma sensação fisiológica na sua visão, de um vermelho, mas ao mesmo tempo ele coloca um carimbo. Nesse carimbo, ele coloca uma palavra laranja. Então é como se, veja bem, você nunca soubesse o que você está vendo. Porque eu vejo uma mancha, mas essa mancha não corresponde ao título. Por isso que o quadro chama-se false start. False start é o refúgio. É que você tem numa corrida do cavalo, o cavalo ele sai antes da corrida começar e novamente você tem que refazer o jogo. Johns é um artista extremamente sofisticado, leitor de grandes filósofos,
E ele explora claramente na pintura essa dualidade de jogos de linguagem, de tal forma que você tem uma instância em que a palavra se aparece como meio material, que é dado e que é reiterado para essa gestualidade que é coisificada, é uma mancha que quase vira uma coisa, vira um signo, né? E você tem um jogo entre essa pintura com essas sobreposições de títulos que não correspondem à sensação visual que você espera. Por fim, nós temos aqui o verniz de cera, que é algo bastante utilizado, ele é altamente inflamável, uma medida de cera de abelha para 3 medidas de trementina, ou 2 medidas de cera de abelha, 4 de verniz da mar e trementina. Então você derrete a cera, né? Na medida que a cera está derretida, você joga a trementina, mistura, e quando você seca, você tem uma pasta. Essa pasta, você vê como ela tem um caráter bastante translúcido. É caríssimo esse verniz de cera, se vocês comprarem ele pronto. Então, a maioria dos artistas tendem a encontrar fornecedores ou eles mesmos produzirem o seu verniz de cera. Um dos primeiros artistas que utilizou o verniz de cera é o Bryce Marden. Veja como você tem uma relação cromática que, embora você tenha uma pintura de caráter construtivo, ele não utiliza cores puras, e o que é muito bonito é que, literalmente, a cera faz com que a cor não fique na superfície da pintura, ela fica in between, ela fica entre. E é isso que dá um aspecto mais esmaecido, mas em que a cor parece que pulsa no interior da própria pintura. É isso que dá esse aspecto meio opaco, mas também claramente áptico, né? Você tem uma sensação muito tátil do trabalho dele. Vejam a beleza desses trabalhos expostos no MoMA a grande escala, e veja como você tem uma relação muito bonita em que a cera também confere uma certa materialidade à superfície, de tal modo que o fato de ela ser feita por pedaços, você tem uma espécie de grande quebra-cabeça aplicado, né? E dá um caráter tectônico à imagem que é muito bonito, né? Eu acabo com o Paulo Pasta, que todos vocês devem conhecer. Num primeiro momento, ele utilizava muito a cera, então veja como essa série de 88, você tem uma pintura muito mais matérica. Dá para você sentir a textura, e veja bem como ele, muitas vezes, sobre essa superfície da tela, ele, inclusive, aplicava um estilete, ele criava fissuras na superfície, conferindo, literalmente, a superfície pictórica como uma espécie de palimpsesto. Aqui você tem uma foto que eu tirei no ateliê dele. Olha que beleza, como aqui você tem mais cera, menos pigmento, fica muito mais translúcido. Aqui, uma pintura com mais cera e mais pigmento. Então você tem aqui o tubo de óleo, não é? Infelizmente o verniz de cera não está aparente aqui. Aqui é um restinho de tinta a óleo, que ele vai misturar com cera e vai produzir essa superfície pastosa, que ele vai sobrepintando, diluindo em trementina, e vai fazer uma pintura extremamente sofisticada do ponto de vista cromático, né? Fazendo mediações extremamente sutis sobre a superfície da tela. Desejo a vocês uma ótima semana, um abraço a todos e obrigado mais uma vez.